E interessante que Deus fez tudo primeiro porque ele sabia que o homem dependeria de todas essas coisas. O ser humano, a humanidade dependeria de tudo aquilo que estava sendo criado por Deus. O sol, a lua, as estrelas, até essas coisas que parecem tão distantes de nós, mas estão aí no céu. De tudo isso nós dependemos para, inclusive, sabermos as estações, os tempos, né? Algumas estrelas mudam de lugar dependendo do local e dependendo do tempo. A lua muda de fase. O sol também, ele está em determinado local de nascimento. O sol, ele não nasce sempre no mesmo lugar exatamente, né? Tem uma época que o sol muda de posição. E todas essas coisas para o bem do ser humano, para que o ser humano pudesse ter essa realidade que nós temos, a natureza em si, para que tudo que existe na natureza seja completo. Deus completou tudo. Tudo que existe no mar, na terra, nos continentes, tudo foi criado para que houvesse aí, digamos assim, quase que como uma corrente, né? Uma sequência de uma criação dependendo da outra criação. E no final, o ser humano dependendo de todas essas criações, de tudo isso que existe no mundo que Deus criou anteriormente, então Deus ele preparou tudo. Inclusive, nos versículos posteriores, nos versículos depois do versículo 27, Deus diz que todas as árvores que dá semente, segundo a sua espécie, serviriam para, todas as ervas serviriam para alimento do ser humano. Olha só, até a alimentação, Deus cuidou de tudo, cuidou da água, cuidou do alimento também para o ser humano. Deus não ia deixar o ser humano passar fome. Não, Deus criou tudo perfeito para que o ser humano vivesse, para que o ser humano tivesse ali todas as suas necessidades saciadas. E também Deus deu os animais e fez com que o ser humano pudesse dominar. Sabe o que é isso? É realmente comandar, é governar, é ter o domínio de tudo, de todas as coisas. O ser humano, ele tem esse domínio, ele, por si só, ele já foi criado para essa finalidade. A inteligência, a razão, todas as coisas que nós temos que vieram de Deus e nos faz semelhantes a Ele, é o domínio. Todas as coisas estão sujeitas ao ser humano. Deus nos colocou como coroa da criação, como governantes desta criação. Ele nos criou para podermos exercer este domínio sobre a terra. E isso é maravilhoso, porque até hoje o ser humano executa fielmente aquilo que Deus determinou. O ser humano está aqui com o propósito de dominar, de cuidar. Dominar significa também cuidar, né? Assim como Deus cuida de nós, nos proporcionando todas essas coisas e deixou tudo ao nosso alcance, tudo sob o nosso domínio, nós também precisamos ter o entendimento de que nós, sendo dominadores, precisamos de cuidar, de preservar, nós precisamos de entender que todas essas coisas da natureza, toda a criação de Deus foi feita para nós tomarmos conta e preservarmos, cuidarmos
delas e essas coisas nós precisamos cuidar delas, inclusive porque nós também somos dependentes da criação. Nós somos dominadores, porém dependentes também. Se faltar algo na natureza, com certeza o ser humano vai sofrer, vai criar algum desajuste natural, vai ficar faltando alguma coisa. Então, o ser humano, ele deve preservar todas as coisas que Deus criou, porque ele também necessita dessas coisas. Deus o criou com essa dependência também. Ele fez com que o ser humano pudesse dominar racionalmente sobre tudo, mas deixou ali também essa questão de que o ser humano precisa das outras coisas. Ele não pode sobreviver sem as demais criações. Um propósito realmente lindo, maravilhoso. E o propósito final para os seres humanos é que mesmo com a natureza caída, sendo essa natureza gloriosa, majestosa, mesmo com essa queda do ser humano, Deus propõe um novo céu e uma nova terra num futuro breve, num futuro próximo, está perto. E assim nós vemos o cuidado de Deus desde o início, desde o Gênesis, desde lá do primeiro capítulo, quando Deus criou o ser humano, formou o ser humano. Homem e mulher os criou. Que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa trazer sobre você essa consciência de que você, como criação de Deus, criado no 6º dia da criação, você também tem, além de ser importante na criação de Deus, você também tem uma responsabilidade sobre as coisas que Deus colocou ao seu alcance. Deus abençoe muito a você, a sua família, a sua vida, e uma boa semana. Muita paz ao seu coração.